Olá, eu sou a Larissa e esse é o Coisa de TV. E hoje eu estou aqui sozinha, com uma luz um pouco intimista, porque Nel tirou a minha energia. Estou falando aqui com o resto de luz natural que me resta, mas eu vou tentar aqui explicar pra você, antes da minha luz acabar, a história de Malhação Conectados, que estreia no Viva no próximo dia 11 de dezembro. Então, se você quer saber se vale a pena assistir, se você não pegou essa novela, que pode ter sido um pouco flop, sim, continua comigo quando? Depois da vinheta. A história de Malhação Conectados ela é um pouco confusa, um pouco sobrenatural, um pouco cheia de mudanças por causa da baixa audiência, mas eu vou tentar explicar pra vocês. Ela foi escrita pela Ingrid Zavarese. Você nem deve ter ouvido falar dessa moça muito. E a temporada ela estreou no dia 29 de agosto de 2011 e durou quase um ano. Lembre-se que nessa época a Malhação durava meio que um ano, a não ser que acontecessem coisas terríveis, como foi o caso da Malhação lá da Fiorella, da Tayla e da coisa que durou, sei lá, muito menos. E fizeram Malhação 2007 A e B, né? Mas enfim, vamos voltar para Malhação Conectados. Num primeiro momento, a história da Malhação gira em torno do Gabriel, que é o Caio Padoan, que ele tem um blog sobre casos paranormais chamado Além da Intuição. Vamos contextualizar para você que é jovem. A gente tá em 2011, então não tinha muito como o Gabriel fazer o quê? Um podcast Além da Intuição, o TikTok Além da Intuição falando de casos paranormais. O que ele tinha para fazer era por causa de um blog mesmo, que era a tecnologia que a gente tinha na época. E aí ele queria o quê? Como qualquer pessoa que tenta ser digital influencer da maneira que pode, na época que pode, ele resolve fazer com que o blog se torne interativo. Então, assim, o que é a cartinha do leitor? A pessoa manda a sua história sobrenatural e ele tenta resolver o caso, ele fala sobre o caso, etc. Se ele tivesse um podcast, ele pediria para as pessoas mandarem o caso, ele ia falar no podcast. Ou seja, o Gabriel, na verdade, ele estava muito à frente do seu tempo, mas tudo que ele tinha era um computador, uma conta no Blogspot e um sonho. Então, o que ele pôde fazer foi esse blog. Ele começou a receber casos das pessoas e aí ele investigava e compartilhava as histórias com os leitores. Era meio sobrenatural. Então, quanto mais ele vai investigando, mais a intuição dele para essas coisas sobrenaturais vai ficando calibrado. E aí no meio disso, ele muda para o Rio de Janeiro porque ele passou também numa faculdade de história. Porque ele não quis, né? Na época, blogueira, não dava muita coisa para ninguém. Então, só para algumas pessoas, ele não ficou famoso na interwebs, então ele foi estudar história, que é um menino, né? Um menino responsável. Antes que você pense, nossa, ele foi fazer história, tipo, e o múltipla escolha, e o rodada de suco pra galera, e um colégio, não temos colégio? Essa Malhação já começa aí nessa questão que é a primeira que se passa numa faculdade. Essa é apenas uma das questões que essa Malhação vai passar, outras que eu ainda vou explicar pra vocês. Enfim, mas como você sabe, se você já fez faculdade, você vai morar em outra cidade, você precisa achar o quê? Um lugar pra morar, um apartamento. E aí ele acha esse apartamento da Babi, que é a Marcela Rica, e a Cristal, que é a Thaís Melchior. Meio que elas ficam, botar um homem pra morar aqui dentro, será que é legal? Mas a Cristal, ela já tá meio de olho no Gabriel, ela fala, esse rapaz eu gostaria de que morasse no meu teto, que de vez em quando, até se ele quiser dormir na minha cama, eu cedo. Né? E ela fala pra amiga, fica fazendo aquela força pra amiga, rolou um maktub, já estava escrito entre nós. Gente, como passa a ambulância nessa porra? E ela fala, não, amiga, ele vai ser de boa, a gente já sentiu uma coisa aqui, já tocou uma música de romance quando a gente se encontrou e a gente foi fazer entrevista com ele, deixa ele morar aqui sim. A Babi não gosta muito, mas aceita. E aí ele vai ocupar justamente o quarto da Alexia, que é a Bia Arantes, que ela se mudou pouco antes do apartamento, depois da morte do seu namorado, num acidente de carro. E aí ela fala, difícil, trauma, vou tentar sair dessa trabalhando numa ONG. E aí ela vai trabalhar na ONG na Comunidade dos Anjos. E aí o Gabriel e a Alexa, eles começam a ter uma ligação que não é dessa vida, não é desse mundo, mesmo que eles não estejam numa novela da Elizabeth Jean. Eles começam a ter uma ligação sobrenatural que eventualmente vai envolver o número 1046. As chamadas dessa Malhação eram muito tipo com esse número 1046, tinha muito essa vibe, tipo, a gente tentar descobrir o que era o número 1046. Por que esse número 1046? Que número é esse? A gente ainda tava nessas coisas meio sobrenaturais, séries sobrenaturais, sabe? Então acho que a Globo que meio quis surfar nessa onda, quis falar de redes sociais, falar de blog, falar de história sobrenatural e tal, e resolveu trazer essa trama meio maluca aí. Como eu tava falando, a gente tá falando de Malhação, então é óbvio, né, que vai ter casal.
Além apesar do Gabriel e a Alexia terem essa ligação meio sobrenatural, eles não se juntam logo no começo. Isso, na verdade, acontece bem lá na frente. O primeiro casal é justamente a Alexia e um outro cara, que é um cara que ela conhece na ONG, que é o Moisés, que é o Alejandro Claviux. Eu sempre tenho dificuldade de falar o nome desse homem. O Alejandro Clavux. Enquanto isso, né, o Gabriel e a Cristal ficou enchendo o saco tanto pro Gabriel poder morar no apartamento deles. A não é boba nem nada, dá em cima dele e tal. Eles se apaixonam e eles começam a ver o romance. Então, por enquanto, a gente tem este casal que tem essa ligação sobrenatural, mas tá separado pelas forças da roteirista de Malhação. Acontece que essa, né, eu falei, é uma história paranormal. Então, o Gabriel, que tinha essa ligação meio mística com a Alexia, ele começa a sentir umas vibrações estranhas desde que ele começa a ocupar o quarto da Alexia. E a Alexia, por sua vez, ela começa a ter uns pesadelos meio esquisitos envolvendo o ex e envolvendo o tal do número 1046. E aí ela fala, como que eu vou resolver essa situação? Será que eu peço ajuda espiritual? Será que eu vou na Márcia Goldschmidt no Real e Sobrenatural? Vou para uma igreja e falo sobre isso? Será que eu vou num psicólogo e falo sobre os meus sonhos? Não, eu procuro ajuda na internet, que é o que o jovem está acostumado a fazer desde os idos de 2011, talvez até antes. E aí ela acha o blog do Gabriel. E aí ela manda lá, olá, Gabriel, sou Alexia, estou tendo sonhos meio esquisitos com meu ex aqui, com o tal do número 1046. E aí eles começam a se conversar, porque o Gabriel acha a história, né, assim, lembre-se que ele já tá com a intuição aguçada, então ele começa a achar a história interessante. E o que eles não sabem é que Gabriel está morando justamente no quarto que era de Alexia, então assim, tem toda uma trama envolvida, né? E a partir daí a história começa a andar. A história deveria andar para o lado do sobrenatural, do 1046, da coisa, mas meio que a galera que tá assistindo nem entendeu direito, porque eu mesma contando aqui até entendi, mas não sei se me interesso tanto. E foi o que aconteceu com o telespectador, ele até entendeu, mas ele não sabe se ele se interessa tanto. E aí essa história meio que não vai pra frente, o que vai pra frente mesmo é o romance entre adolescentes, que não são tão adolescentes, já que eles estão na faculdade, porque é isso que pega bem em Malhação, né? Além dessas histórias de amor, Malhação conectados, a gente tá falando de Malhação, então óbvio que também tem merchan social. A gente tem dois aqui principais, um deles é a história do Felipe, que é o Pedro Tregolina, que é o filho mais novo do pai do Betão, o Lucas Cordeiro. E aí o Betão descobre que o pai, na verdade, teve um filho fora do casamento, que é um filho mais novo. E aí esse menino, o Felipe, vai passar uma época, um período lá com eles no Rio de Janeiro. Ele não é no Rio de Janeiro. E aí eles descobrem que ele é uma pessoa com deficiência visual e que ele consegue ser independente, mesmo sendo uma pessoa com deficiência, através da tecnologia. Lembrem-se que, como eu disse, a Globo queria muito mostrar redes sociais, tecnologia, tava muito nessa Malhação, então mostra a história dessa pessoa com deficiência, que é esse menino, né, que consegue lidar com essa questão muito bem através da ajuda da tecnologia. Outro merchan social envolve a história de dois irmãos que, assim como a Joy, de Um Lugar ao Sol, gostam de pichar. E aí, mais ou menos como acontece também com a Joy de Um Lugar ao Sol, um dia eles vão pichar num lugar muito alto e isso o quê? Não dá bom, né? E aí um deles se acidenta, cai do lugar, é o Jefferson, que é o Douglas Sampaio, e ele fica paraplégico. E aí a novela mostra, né, as questões de uma pessoa com deficiência e moradores de comunidade. Lembre-se que tem uma parte da novela que se passa na comunidade, que é a comunidade dos Anjos, que é onde tem a ONG. E é isso, basicamente a história é isso. Você tem ali Gabriel e Alexia unidos pelo 1046, Histórias Paranormais, que depois acaba. Gabriel e Cristal, que são um casal. Alexia e Moisés, outro casal. E é claro que essas quatro pessoas vão se intercambiar, vai rolar treta, vai rolar separação, vai rolar, né, vilania mais pra frente, vai rolar mudança de história, tudo isso. No meio disso ainda tem um outro cara que se apaixona pela Cristal, e aí o Gabriel não gosta, que é um professor da faculdade e tal. Enfim, são vários triângulos amorosos, a novela dura 1 ano, então tem tempo suficiente para casal vir, voltar e tudo mais.
Mas, além disso, a gente tem algumas curiosidades sobre a novela. Você quer saber por que a audiência foi tão baixa? Qual foi essa audiência tão baixa? O que eles fizeram para melhorar a história? Tudo isso eu vou te contar depois que eu beber uma água, depois que eu falar do nosso clube de membros. Se você ainda não conhece o nosso clube de membros, aqui no canal no Coisas de TV a gente tem um clube de membros. Nós temos duas modalidades, o plano Valcir e o plano Maneco. No plano Valcir você ajuda a gente com uma quantia simbólica e consegue stickers para usar nos comentários e também o vídeo sai para vocês com um pouquinho de antecedência. Já no plano Maneco é mais legal que você ganha 2 vídeos extras por mês, além dos vídeos que a gente está acostumado já aqui, que é para todo mundo. Você também pode participar de lives em que a gente grava vídeos. As lives do nosso jornal também, que também são abertas para os inscritos do plano Valcir. E aí outras novidades que estamos pensando. Tem muito vídeo legal. O último que a gente fez foi um react sobre entrevistas de artistas gringos aqui no Brasil. Então foi muito divertido. O guitarrista aprendeu uma coisa em sua homenagem. Ele gostaria de falar, Troy? Celinho. Mas tem react de Guerra de Audiência dos anos 90, tem react do Dia das Crianças da Hebe, tem vídeo mais antigo em que a gente dava recomendações de coisas que a gente estava lendo, ouvindo, etc. Então, tem muita coisa legal, dá uma olhada lá, eu juro pra vocês que vale a pena. Mas vamos pra curiosidade. Como eu já falei, já dei um spoiler aqui, tanto a ideia da malhação na faculdade como o fato de eles focarem nessa história sobrenatural não agradou ao público. E aí, com a baixa audiência, o que a Globo fez? A mesma coisa que a Globo faz agora, em 2023, quando a gente tá tendo problema de audiência. Que é chamar alguém mais experiente para supervisionar. No caso da malhação, essa pessoa é a Ana Maria Moretson, que já é meio experiente de malhação e tudo mais. Além dela, chamam o apaga-fogo da Globo, que também tá supervisionando novela que tá indo mal de audiência agora, que é o Ricardo Linhares. E aí a maior mudança da trama foi justamente esquecer a história sobrenatural, 1046, a parada do blog, casos, não sei o quê, pra focar no que o público de malhação já tá acostumado a ver, que é a história tradicional de casais sendo separados por uma vilã que potencialmente se torna maluca, né, que se torna um pouco descompensada. E essa vilã acaba se tornando a Cristal, que na reta final da trama fica tão doida que inventa até gravidez com barriga falsa de espuma guardada dentro do armário. Tipo assim, é isso, a novela vai descambando. A novela na verdade, ela passa por várias fases. E eu acho que são várias tentativas de trazer a audiência de volta. Tem a fase que a Alexia tem problema com droga e vai pra fora do país e depois volta mudada. E aí, meio que nessa época, depois da volta, que ela se conecta com o Gabriel. Tem esse professor da faculdade que se apaixona pela Cristal e que é um cara meio babaca. E que o Gabriel fica querendo que ela não, né, que o Gabriel fica bravo com ela porque ela tá dando trela pra um cara que, tipo, nada a ver. Então, assim, tem muita coisa, né, na novela que vai acontecendo e mudando, várias histórias que vão mudando. Eu acho que pra tentar trazer essa audiência de novo. Outra curiosidade é que, assim, a Globo nessa época tava numa vibe, e aí, moçada, só nos computers, tipo... Então, ela resolveu apostar em interatividade. E aí, isso já era uma coisa que tava rolando desde o blog da Luciana de Viver a Vida, assim, que é essa coisa de trazer o que já tava na novela pra internet. Então, tanto o blog, além da Intuição, que era o blog do Gabriel, quanto o Nós Online, que era um blog ali do núcleo da comunidade, eles estavam disponíveis para você, pessoa que quisesse acessar a Globoplay, quisesse acessar o blog da internet, assim. Então eles estavam disponíveis lá no site da Globo. Era uma coisa que a Globo tentava fazer para que a novela bombasse na internet. Eu acho que não funcionava muito. Embora o blog da Luciana, eu acho que um dia a gente até tem que fazer um vídeo sobre isso, fosse muito engraçado, porque assim, as pessoas de fato comentavam nesse blog como se a Luciana de Viver a Vida de fato existisse. Tinha uns comentários tipo assim, ai, força, você vai conseguir, não sei o quê. Mas essa malhação foi meu flop, eu acho que isso talvez funcionasse muito mais. Acho que isso talvez funcionasse muito mais com funcionários de idade do que de funcionar com funcionários meia-idade ali que usavam a internet, porque funciona de fato com jovem. Então, acho que não trouxe muita coisa, a audiência continuou baixa. Apesar do flop, a trama contava com os nomes meio grandes, os nomes legais, assim, de peso, Letícia Spiller, Danton Mello, Virginia Cavendish, entre outros. E nessa malhação também a gente despontou alguns nomes, né?
Além do Caio Padoan, que fez uns outros trabalhos na Globo depois, a gente teve Maurício Destre, a Carla Salha, a Bela Camero, o próprio Alejandro Clavux, que eu nunca sei falar o sobrenome, e Marcela Rica, uma galera que depois fez uns outros trabalhos na Globo. Mas, você tá pensando, nossa, mas que flop foi esse? Eu quero números, eu sou do núcleo de acionistas de números da Globo, eu quero saber. Essa Malhação foi flop assim, chegou a ganhar o recorde de audiência negativo de um capítulo de Malhação. Teve um capítulo dessa Malhação que marcou 9 pontos, é muito pouco, especialmente falando de 2011. O pior, assim, total, como diria a blogueirinha, pior do mundo! E a média geral ficou em 15,8, o que não é tão baixo, mas é ainda uma queda de 4 pontos em relação à temporada anterior. Ou seja, foi preciso várias mudanças na história para que essa Malhação ficasse ali num nível ok, né? Tipo, no aceitável, para conseguir marcar essa média de audiência que não era tão terrivelmente baixa, mas que não era nem perto do que a Globo esperava, principalmente se você for levar em consideração o tanto de mudança que teve, né, na história ali, que é trazer pra faculdade, colocar uma coisa sobrenatural, ter o lance da interatividade. Então, assim, foi colocado, né, vamos inovar, e essa inovação não deu nada certo. Mas você quer saber, né, falei um monte aqui, vale ver, apesar disso tudo? Caras, assim, se você gosta de humor involuntário, sim. Eu não acho uma história boa, eu acho que realmente a audiência, no começo, essa história realmente do blog e do sobrenatural e do número e tal, eu acho que era muito confuso, sabe? E não parece que não tinha nada a ver com Malhação, parece que você estava vendo uma série. E eu acho que era meio isso que a Globo queria, queria pegar já algum sucesso de série, que tava meio alta, essa coisa do sobrenatural, essa coisa de, tipo, vamos descobrir um enigma, um mistério. Então acho que a Globo tava pensando, pô, se a gente trouxer isso vai ser legal. Só que ficou confuso, não tinha a ver com Malhação. E com esse monte de mudança, a trama vai virando uma coxa de retalhos maluca. E é aí que ela vence. Porque é uma novela ruim, mas é uma novela ruim que dá a volta. Que chega na parte vilã psicopata, que chega na parte vou dar um golpe no meu namorado usando uma barriga de espuma que eu guardo no meu próprio armário, fora outras coisas, assim. Eu acho que é uma Malhação que ela é muito mais legal de assistir pelo absurdo do que por ser uma Malhação boa. Não é uma Malhação boa, mas assim, se você gosta de sorrir frente ao caos, se você gosta de sorrir frente ao absurdo, se você gosta daquele produto, assim, que é, tipo, meio Mutantes da Record, eu acho que talvez seja o caso de você dar uma olhadinha, se você não tiver nada melhor pra fazer no horário. Mas, assim, é uma Malhação que eu via pra dar risada, sabe? Não é uma Malhação que eu assisti achando boa, porque não é boa, né? Eu vou falar o que é pra vocês. Não é à toa que um capítulo deu 9 pontos de audiência. Claro que a audiência nem sempre quer dizer qualidade, mas às vezes tem um pouco a ver, né? Eu acho que essa Malhação é realmente uma das mais esquecíveis, assim, da história, mas dá pra dar uma risadinha, dá pra se divertir. Vai estar no ar todos os dias no Viva às 4h15, ou seja, é um horário meio pra quem faz home office, se você estiver trabalhando é bem difícil de assistir, mas se você tiver essa oportunidade, você pode dar uma olhadinha lá no Viva. Eu acho que também tá disponível no Globoplay, caso você queira dar essa espiadinha. Então, em resumo é isso, contei aí a história de Malhação Conectados, que é uma história bem maluca. Tem os núcleos secundários que eu não entrei em detalhes, porque é uma história que deu 9 pontos de audiência em alguns capítulos, que não deu uma... Se as pessoas não lembram nem da história principal, vocês acham mesmo que elas vão lembrar da história, né? Eu sei que vai ter gente que vai falar assim, mas eu amava, eu achava bem feito. É isso, tem algumas coisas mais ou menos que eu também acho bem feitas, gosto é isso mesmo. Mas, em resumo, é isso. Conta aqui pra mim o que você achava dessa Malhação, se você assistia, se você também achava um surto. Segue a gente nas redes sociais, que vão estar todas aparecendo aqui embaixo. É isso, e até o próximo vídeo. Um beijo, espero estar com mais luz da próxima vez, né? Enel, como dizem no jornal. E até o próximo vídeo, um beijo e tchau.